Meus amores, vocês podem até ficar enjoado comigo, de eu estar sempre pegando a palavra de Deus, mas, meus amores, você aqui está se tratando é de salvação. Jesus apareceu para mim em sonho, me mostrando ele igualzinho ele foi crucificado. Vocês sabem por quê? Porque ele está pedindo que eu fale para vocês de salvação. A vida de vocês que está em jogo agora. Nós estamos caminhando para a vinda de Jesus, entendeu? E antes da vinda dele, Jesus quer dar uma oportunidade a vocês. Nós estamos caminhando, o quê? Para os últimos dias das pessoas na face da terra, entendeu? E Jesus está fazendo o quê? Enquanto eu estou aqui, eu estou conversando com vocês. Quando eu não estiver mais aqui, que ele estiver vindo, que ele estiver levado, aí vai ficar só os meus vídeos aí na internet para vocês assistirem e vocês guardar. Justamente da palavra de Deus. Então, se meus amores, é o que eu tenho para dizer para vocês é isso. E ainda vou soltar mais uns 2 versículos para vocês. Meus amores, eu estava soltando para vocês aí no outro vídeo, era o livro de Gênesis, explicando aqui é, que Deus anunciou o dilúvio. Deus anunciou o dilúvio e Deus também deu uma condenação para esse povo, por causa de quê? Porque a correção da humanidade, a correção, Deus deu uma correção a essa humanidade. E mesmo no final do Apocalipse, Deus também está, lá no final do Apocalipse, o Apocalipse é uma correção justamente para a humanidade. Por quê? Porque vai ser para geral, vai ser para a humanidade inteira, a correção do livro de Apocalipse, que já está se cumprindo. Então, bora lá para outro versículo, meus irmãos, mas não é aqui mais no comecinho não, porque esse começo aqui chega, eu sinto uma saudade assim do primeiro dos tempos de quando nós estávamos no Jardim do Éden, né? Mas Jesus Cristo, mas o nosso Pai, né? Porque Deus disse assim, fazemos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, meu Pai Jesus já estava lá no começo da fundação do mundo, os dois juntinhos. Então, eu passar com Deus e Jesus, meus amores, né? Mas glória a Deus. Vamos recuperar. Quer dizer, Jesus recuperou. Jesus e o nosso Pai recuperou isso para nós. Por isso que eu digo, meus amores, Jesus disse: é o testemunho de dois homens é verdadeiro. De dois homens, de quem é? É o de Deus e de Jesus. Ah, meus amores, esse é verdadeiro. E também, meus amores, Deus mandou João anunciar a vinda de Jesus. E João disse que Jesus já estava no meio de nós, naquele tempo antigo, né? Então, meus amores, é muito maravilhoso, né? Muito maravilhoso. Meus amores, eu vou ler essa passagem que eu disse a vocês, que eu ia sempre ler essa passagem. Sabe por que eu vou ler elas? Que é justamente para poder clamar a vocês, para vocês escrever o nome de vocês no livro da vida e vocês aceitarem Jesus, entendeu? Ah, tá. Vai, liga. Meus amores, é porque estão mexendo no liquidificador, né? Eu tô resolvendo parar um pouquinho, entendeu? Pronto. Meus amores, olha, entreguei para vocês, né? Que eu tava conversando com vocês. É porque, meus amores, teve que ligar o liquidificador, né? Aí eu tive que parar um pouquinho para poder. Não dá para falar e ao mesmo tempo escutar a zoada, né? Então, meus amores, ó. O sinal do profeta Jonas. Aqui é o sinal que Jesus deu para aquele povo, para aquela geração que Jesus estava no meio dela. E agora, o sinal que eu dou para minha geração, que eu tô no meio delas, é Jesus. O sinal que eu vou dar a vocês é o meu Salvador. É o meu amado Jesus. O meu amado, o homem que eu amo. Jesus de Nazaré. Então, meu noivo maravilhoso. Ó, portanto,
Assim como Jonas foi um sinal para os nevitas, assim também o Filho do Homem o será também para esta geração. Vocês entenderam aí a mensagem que Jesus deixou justamente para a nossa geração? Então, se eu estou proclamando a vinda de Jesus, Jesus apareceu para mim em sonho, eu estou soltando para vocês, estou negando não. Então, meus amores, vou continuar aqui no primeiro versículo de cima, ó. E ajuntando-se a multidão começou a dizer, Jesus, olha o que Jesus falou, ó. Maligna é essa geração. Ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Entendeu, meus irmãos? Naquele tempo, naquela geração que Jesus estava, o sinal que Jesus deu só foi o sinal de Jonas. De quê? Aquele povo que Jonas pregou, ele se arrependeu. Quem dera se vocês escutassem a pregação de Jesus Cristo aqui e se voltasse para ele, né? Se arrependesse, entendeu? Que há oportunidade para cada pessoa se voltar para ele. Se não se voltar, endurecer o coração, vai arcar com as consequências. Meus amores, ó, eu vou ler o restante desse versículo aqui, ó. E a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e as condenarão, porque até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, mas está aqui quem é maior do que Salomão. Quem é que é maior do que Salomão? Jesus. Jesus, o nosso rei, nosso salvador, ele é maior do que Salomão. Então, assim, meus amores, a rainha do sul, ela se levantou, ela já está no meio de vocês nem acordaram, mas a rainha do sul, ela é a rainha aqui, peraí, a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração. Então, assim, meus amores, a rainha do sul, ela já se levantou. Ela está proclamando o evangelho juntamente para vocês. Então, assim, meus amores, e outro detalhe que vocês têm que prestar atenção, ó. E os homens desta geração. Então, é por isso, meus amores, que eu clamo às pessoas, né, que aquelas pessoas que têm, que querem servir a Jesus, não custa nada vocês abrirem a boca de vocês, que vocês começarem a proclamar o evangelho. Então, essas pessoas, os homens de nível, aí eles estão se levantando, mas não se levantaram tudo, não. Quando eles se levantaram e tudo, que eles começaram a proclamar a palavra de Deus, aí pronto. Quando o evangelho for pregado em todo canto, aí pronto. Aí fechou o tempo, entendeu, meus amores? Acabou aquele tempo que Jesus disse assim, ó, quando a minha palavra estiver chegada a todo mundo, eis a minha volta. Então, sai pronto. Aí chega a vez de Jesus vir, entendeu? Aí nós temos que fazer o quê? A nossa parte. Ó, os homens de nível se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. Ó, naquele tempo, aquele povo, eles se arrependeram e se voltaram para Jesus com a pregação de Jonas, né? Se voltaram para Deus com a pregação de Jonas. Então, agora, meus amores, quem está aqui é maior do que Jonas, é Jesus Cristo. Você se arrependa e se volte para ele, aceita Jesus, entendeu? Deixa eu continuar aqui, ó. Mas aqui está quem é maior do que Salomão. Então, meus amores, Jesus está afirmando nos 3 versículos que quem está aqui é maior do que Salomão. Então, é nosso Salvador, que deu uma oportunidade a você e a mim de nós estar um dia no céu com ele. Nos deu garantia de uma terra nova, de um céu novo, tudo para nós, tudo ele vai fazer para nós. Será que nós merecemos? Nós não merecemos, meus amores, nem a nossa salvação. Avalie Deus fazer tudo novo para nós de novo. Uma nova terra, um novo céu. Então, por isso que eu estou dizendo, a levantai vós, começai a pregar a palavra de Deus.